Olá pessoal, eu me chamo Eduardo, eu sou produtor audiovisual, sou ator, tenho formação pela Unicinos em realização audiovisual e depois me especializei em televisão também por essa mesma universidade. Olá, eu sou Rafael Garcês Lima, eu sou produtor audiovisual, me formei pela Unicinos em realização audiovisual, me especializei também pela Unicinos em televisão e convergência digital e obtive um mestrado por essa mesma faculdade em comunicação social. E recentemente também finalizei uma especialização em gestão e docência pela UBRE. A gente tem uma bagagem com relação ao Festival de Cinema Estudantil aqui de Guaíba, né? Nós dois somos de Guaíba, moramos em Guaíba, né? Começamos, a nossa história com o cinema estudantil começou pelo Festival de Cinema, né? Isso. Que ele é o festival de cinema estudantil mais antigo do país, foi o primeiro, que é o Uhum. Festival de Cinema Estudantil de Guaíba. E em 2014 nós nos juntamos à organização do festival, né? E nesse tempo também, no mesmo ano de 2014, a gente começou a dar um curso aberto tanto para os alunos quanto para os professores, que visava uma capacitação maior sobre os conceitos básicos da produção audiovisual, né? Não visava formar profissionais, claro, ele era um curso com uma Introdutório, bem né? introdutório sobre as noções básicas dos devidos departamentos, roteiro, produção, né? E voltado para o festival, né? Para que os alunos da cidade, do município, tivessem um domínio maior sobre a linguagem do fazer audiovisual, né? Lembrando que esse curso que a gente dava durante as atividades do festival, durante o ano corrente, a gente fazia um curta no final, né? Sim, Tinha um exercício final que era um curta-metragem. Então o a curso se gente. construía em cima do curta, né? O curta ele Uhum, era como se fosse um exercício de conclusão, né? E todo o curso ele é construído em cima para a realização desse curso. E aí surgiu a ideia então de oferecer esses cursos para outras cidades, outros locais, né? Em TAPS, inicialmente nós oferecemos o curso acreditando que ele entraria como uma oferta especial dentro de uma das escolas regulares do município, né? Que era um formato que a gente estava acostumado a trabalhar aqui em Guaíba bastante, tanto em cursos que a gente deu diretamente para alunos, quanto alguns que eram centrados apenas nos professores também, né? Mas eles nos realocaram para que esse curso fosse efetuado numa escola de turno inverso, a Escola Mental Calil, que é uma escola rural de TAPS, né? Nunca tinha tido uma experiência de dar um curso numa escola de turno inverso, o Eduardo também não, mas acreditávamos que poderíamos aplicar o formato que havíamos aplicado com sucesso em Guaíba e região em outras escolas na Anentala Calil. A gente também foi, né, com essa ideia de fazer um produto final, um curta final, e isso também chamou bastante atenção deles, né, na hora da gente fazer essa proposta. Porque na hora da gente oferecer o curso, lembrar que vai ter um curta-metragem, um produto final, as pessoas ficam empolgadas com Sim. isso, né? Na Nantala Calil a gente trabalhou com alunos dos anos finais, né? A nossa faixa etária de alunos era entre 11 e 16 anos, ali, alunos da quinta até o nono ano. E eram alunos de três escolas municipais diferentes de TAPS, né? Num primeiro momento, os alunos eles ficaram bastante empolgados com a ideia do curso, né? Em que eles construiriam esse curta ao longo dos 3 meses de curso, que foi a duração do curso. E no final gravariam esse curta, né? Eles se mostraram bastante empolgados, se mostraram bastante engajados no primeiro momento, assim, né? Até mesmo na construção da ideia do roteiro, né? Que partiu deles. Eles trouxeram diferentes ideias. E nós, até como um exercício, fizemos eles escolher as ideias não só em torno de qual era a ideia mais interessante, né? Mas também pensando qual eram as ideias mais viáveis, né? Porque Sim. o filme precisaria ser gravado no espaço de aula, a gente não poderia gravar fora desse espaço. A gente tinha um espaço de aula com eles semanal, umas 3 horas de aula, Exatamente. né? Então realmente era um tempo bastante curto, né, pra gente conseguir trabalhar. E claro, nesse começo as ideias deles pipocaram para todos os lados, assim, eles queriam fazer muita coisa, porque a nossa ideia era até fazer um curta só. Aí de repente eles queriam fazer dois curtas. E aí com o passar das aulas a gente começou a perceber, conforme a gente ia dando conteúdo, né, a gente passou pelas disciplinas de roteiro, direção de fotografia, direção, e a gente foi aos poucos explicando, né, o que seriam essas funções.
a gente começou a separar o que cada um seria, né, nessas funções no filme. E aí que a gente começou a sentir que os alunos começaram a ficar um tanto preocupados e meio que se esquivarem das atividades, né? Por mais que a gente conversasse com eles, desse o apoio que a gente estaria com eles durante essa construção do roteiro, a construção da direção, a gente sentiu que eles começaram a ficar um pouco assustados com essa carga de responsabilidade, né? O nível de engajamento começou a cair, né? Isso a gente percebeu. A gente percebeu isso principalmente em dois fatores. O primeiro é que, diferente de outros cursos que tinham lá, como é o caso da agricultura ou da tecelagem, né? Não se pode fazer audiovisual só dentro do espaço de aula, né? Os professores que trabalham com essa ferramenta bem sabem disso. Não tem que se levar trabalho para casa. Sim. Para realizar um curta-metragem, para realizar um produto audiovisual, né? E não todos, né? Muitos ainda se mostraram bastante empenhados, mas uma boa parte nós percebemos que não realizava as tarefas de casa, né? Não assistiu um ou outro vídeo que era necessário para eles assistirem, que nós passávamos, ou traz na próxima aula uma página de roteiro, por exemplo, ou uma ideia de como é que vai produzir né? como é que vai produzir essa cena. E muitos não traziam, né? Tinha essa questão, e pela questão do audiovisual ser uma atividade que uma parte depende da outra, então às vezes, muitas vezes, aquele aluno que tinha feito a sua parte, ele acabava não podendo dar continuidade por causa que o outro aluno da qual ele dependia não tinha feito. Então esse é o primeiro fator que nos chamou a atenção, que havia alguma coisa errada no processo. O segundo fator é que nós criamos um grupo de WhatsApp, né? Precisamos poder se comunicar sobre o projeto, até porque uma das grandes metas do curso, né? Isso a gente sempre fala, a gente não quer que o pessoal saia de lá um profissional do audiovisual, né? E sim que aprenda e absorva os fatores pedagógicos que a atividade audiovisual propõe. E uma delas é a comunicação, né? Uhum. Que eles precisam aprender a se comunicar, trocar ideias. E a gente percebeu que os alunos não estavam se comunicando sobre o curso. Assim, o grupo do WhatsApp ele era muito pouco usado. Então nós começamos a reparar que havia algo errado na metodologia que a gente estava aplicando. Até porque nós notamos que quando nós realizávamos exercícios práticos que eram mais descolados do curta-metragem, a empolgação, o engajamento era muito maior. Né? E já quando se tratava do curta-metragem, que envolvia uma carga de responsabilidade, bem ou mal eles se sentiam cobrados, né? Já havia um certo desânimo da parte dos alunos. Assim. Sim. Então, nós percebemos, acho que nós estamos indo pelo caminho errado. A partir daí a gente começou a optar, então, a gente tem que passar pelas disciplinas, a gente tem que passar pela direção, a gente tem que passar pela direção de foto, mas a gente começou a fazer exercícios isolados, não exercícios pensando no curta. Por exemplo, no exercício de direção de fotografia, a gente pegou um frame, né, de um filme que existe, né, que foi do Poderoso Chefão, Sim. Inclusive, a gente mostrou aquela foto pra eles e a gente começou a brincar com eles, como é que a gente montaria essa luz? A gente levou lanternas, a gente levou abajur e começou a brincar em torno daquilo. Nada a ver com o nosso filme final, né? A gente começou a brincar a partir disso. Mesma coisa com a direção de arte, mesma coisa com o roteiro. A gente começou a brincar mais com essas ferramentas de forma individual, né? E a gente começou a sentir que eles ficavam animados com aquilo. Eles ficavam animados de pegar a câmera, né? A gente sentiu que isso fazia diferente. A gente levou mais de um tipo de câmera, né? A gente tinha câmeras mais compactas, até mesmo celular, e começou tipo, faz aí os enquadramentos, como é que vocês fariam um enquadramento para essa câmera, até a fotografia em si, né? Sim. Que é a base do audiovisual, a fotografia, que é uma coisa que a gente não tinha pensado. O simples fato de dar a câmera para eles fotografarem, eles já estão desenvolvendo, né? E isso deu uma liberdade para eles, e a gente começou a notar que esse tipo de abordagem era muito mais efetiva, né? Do que a gente ficar passando passo a passo, agora roteiro, agora direção, para vocês montarem aquele filme. E essa maneira mais livre se tornou muito mais efetiva. Até porque nós observamos que a partir do momento que a gente adotou essa nova abordagem, muito do interesse no curto começou a reaparecer, inclusive, né? Precisamos sintetizar isso aqui no curto que a gente vai fazer. Isso. Entendeu? Porque nós tiramos um pouco dessa responsabilidade que havia, que o curta proporcionava, né? Que o curta acabava causando. Uhum. Aí com o tempo, esse colégio, essa escola, na verdade, esse curso de turno inverso, ele tinha também um fator que nós não conhecíamos, porque, enfim, era a nossa primeira vez, né?
que era, digamos, natural que os alunos abandonassem ao Sim. longo do curso. Aí a gente começou a pensar, será que é na nossa disciplina, na nossa aula, daí conversando com os coordenadores? Não, isso acontece muito, enfim, por várias questões familiares dos alunos, né? Porque isso é uma questão que tem que ser observada, né? Como o professor bem sabe, cada cenário é um cenário diferente. Isso já acontece, e isso é uma coisa que nós não levamos em conta quando começamos a dar o curso. Se cada turma, por exemplo, numa escola regular, cada turma já tem a sua realidade, cada turma possui uma realidade diferente, o que acontece quando tu muda completamente o cenário? Uma escola de universo, ele tem uma realidade diferente de uma escola regular. Por exemplo, muitos alunos que eles vão para a escola de universo porque eles estão em uma situação vulnerável, porque muitas vezes tinha alunos, por exemplo, que a única refeição que eles tinham durante o dia era a refeição oferecida pela escola, né? Pelo tanto, o regular de manhã e Exatamente. do inverso lá também, Então, né? ou a gente tinha outros alunos que estavam na escola de universo por pura pressão ou dos pais, ou do... Ou às vezes não tinham nem com quem ficar em casa, né? Exatamente. Daí iam pro turno inverso. E é uma realidade diferente assim, do que quando eles vão para a escola regular, existe uma responsabilidade maior, porque eles sabem que né, a gente vai ter as aulas aqui, tem que... já no universo, o próprio fato de eles poderem escolher, já começa por eles podem escolher qual matéria eles querem, né, qual oficinas querem fazer. Uhum. Então já tem uma ideia mais recreativa, né? Com isso a gente não está querendo dizer que, então não dá para realizar um curta-metragem numa escola com uma turma de universo. Não, nós não estamos dizendo isso, tanto que realizamos. Com isso a gente não está querendo dizer que a gente não pode dar responsabilidade para os alunos no colégio de universo. Até porque uma das vantagens que o fazer audiovisual dá em termos de função pedagógica é dar aos alunos esse senso de responsabilidade, né? Sim. Mas é a forma que nós, professores, temos de apresentar isso para os alunos, que deve ser pensada dentro do contexto em que isso está inserido, né? Por exemplo, ao atuar já colocando esse curta-metragem diretamente como uma meta final, sendo que nós mesmos nem tínhamos a noção de como funcionava aquela turma, né? Acabou causando um afastamento dos alunos do objetivo, né? Então, como o Rafael falou, a gente conseguiu de fato, né, concluir, a gente fez o curta. Tinha muito menos alunos, né, no final, mas alunos que a gente sentiu que eles estavam engajados, né, até alunos que não se comunicavam, que eram de núcleos diferentes, que não se comunicavam entre eles, estavam mais juntos, trabalhando juntos, e isso foi bastante positivo, porque justamente a gente conseguiu identificar, né, o que estava acontecendo, o que estava causando essa ruptura entre eles, e foi essa carga que deu um certo estresse, né? Essa preocupação deles de concluir esse curta. Foi uma grande vitória, inclusive, né? Quando a gente começou, porque, como os professores bem sabem, uma turma normal já tem as suas divisões, os seus grupos, né? Então, nós estávamos lidando com 3 turmas diferentes, né? Sim. E não sempre aquela turma naquela oficina, uma turma, numa outra oficina, outra turma completamente diferente. Então, as ligações ficavam... Então, uma grande vitória foi quando a gente percebeu aqueles alunos lá que não se falavam no começo, começam a se comunicar. Junto, brincando exatamente, junto, trocando, né? O que fica assim para nós em outras oportunidades que teremos, é que nós temos que analisar muito bem o contexto em que nós estamos oferecendo tal oficina, né? Porque o ensino, não só no que diz audiovisual, mas no ensino em geral, como a gente sabe, ele varia. O que funciona com uma turma vai funcionar com outra turma, e isso vale não só para as turmas diferentes, mas para o próprio contexto. Por exemplo, que uma escola de turno inverso tem um contexto diferente de uma escola regular, que era o que nós como estávamos acostumados, né? A gente entrava com uma oferta especial em escolas regulares, e como tentamos aplicar esse mesmo formato numa escola de turno inverso, não funcionou no primeiro momento. E apesar de ser sempre muito sedutor na hora de oferecer o curso, que vamos concluir um curta-metragem no final, nem sempre esse é o melhor caminho, né? Sim. Apesar de ser legal de pensar que a gente vai fazer um curta, mas daqui a pouco pequenos exercícios, né? Como foi o nosso caso, ao longo do curso e aos pouquinhos construindo, eles é o melhor caminho. Pedagogicamente, né? Mais interessantes. Muito, né? Mais interessante do que tu fazer essa construção de um produto final. Então, às vezes, os pequenos passos com pequenos exercícios pode ser um caminho muito mais interessante, né?